Se você sente que não consegue mais escrever como gostaria, o vídeo de hoje é para você. Eu vou trazer 4 dicas práticas que eu uso na minha vida e que me ajudam a ter um hábito constante de escrita. Meu nome é Jade, seja bem-vindo para mais um vídeo do Páginas Avulsas. Seja escrever academicamente ou escrever de forma pessoal, ambos os processos precisam de método e do costume da escrita. Quanto menos nós escrevemos, mais nós vamos perdendo esse hábito e mais difícil se torna retornar. É por isso que eu sempre recomendo algumas dicas para te ajudar a desenvolver um hábito de escrita de uma forma mais constante, de uma forma que você consiga aplicá-la no seu dia a dia. Eu preciso escrever todos os dias, eu trabalho escrevendo, eu faço pesquisa escrevendo, então tudo isso me ajudou a montar uma rotina de escrita. Só que tem momentos que você acaba parando e perde o ritmo. E é por isso que eu desenvolvi uma série de hábitos ao longo do tempo para tentar frear isso e facilitar o meu processo de escrita. O primeiro dos meus hábitos de escrita, que é a primeira dica que eu dou para vocês, é sempre escreva um roteiro antes de começar a escrever. Mas como assim? Para eu escrever, eu tenho que escrever? De certa forma. Se eu quero fazer um texto acadêmico ou um texto pessoal, uma coisa que eu gosto sempre de estruturar são checkpoints. O que eu quero que apareça no meu texto? Então eu coloco todas as ideias que eu pensei de uma forma muito sucinta, uma listinha mesmo, quase uma lista de mercado, para que quando eu for escrever, eu tenha uma noção do que eu quero contemplar com o meu texto. Isso me ajuda a dar foco, a tentar reduzir aquela parte da inspiração, porque a inspiração acontece, mas na maior parte do tempo a gente não está inspirado para escrever, a gente precisa escrever. Então, o precisar, a obrigação, faz com que você não possa contar só com a sorte, você tem que ter método para conseguir o resultado. Então, eu sempre tento fazer essa lista, eu sempre recomendo para os meus alunos. O que você quer escrever, faça uma lista geral. Essa lista pode ser curta, pode ter 3 itens. O tamanho, a forma como você vai fazer, fica a seu cargo, mas sempre tenha ela. Ela vai ajudar com que a sua escrita seja mais intencional e mais direcionada. O segundo hábito que eu pratico para tentar ter uma escrita melhor e continuar escrevendo sempre é ter um diário. É muito chato de fazer. Eu não sou o tipo de pessoa que faz um diário da vida, então meus diários são muito mais expressões, muitas vezes. Eu conto alguma coisa da minha vida no texto, mas é muito mais eu falando sobre algo que eu gostei, sobre um livro, sobre um filme, sobre a vida. Vocês viram meu diário de leitura. É um dos exemplos que eu utilizo. Por quê? A ideia é que todos os dias você tenha algum tipo de contato com a escrita. Se você tiver um hábito de fazer, sei lá, um livro de gratidão, um livro sobre histórias do teu dia, um livro dos teus sonhos, ou mesmo um diário convencional, isso vai trazer para o teu cérebro uma ideia de conforto, uma ideia de rotina. Quando a gente trabalha com a rotina, nós conseguimos fazer as tarefas de uma forma muito mais automática e precisando de um menor incentivo a longo prazo. Então, ter um diário, ter algum tipo de suporte que você diariamente tem que escrever te ajuda muito. Uma coisa que eu também utilizo, que entra muito nessa dica, às vezes se você não quer fazer um diário, é executar desafios de escrita. Eu passo esses desafios muito nas minhas mentorias acadêmicas, que eu tenho 30 dias de coisas para a pessoa escrever, que podem ser desde umas respostas curtas até páginas, o que você se sentir confortável. Mas a ideia é que todo dia você precise pensar e todos os dias aquele hábito te mova um pouquinho mais e você tem aquela obrigação consigo mesmo, até o momento que se torne fluido, que você sempre vai ter algo para escrever. Eu acho que isso ajuda. Ah, meu diário eu não consigo fazer físico. Pode fazer virtual. Eu gosto de fazer as coisas físicas porque eu ainda sinto que eu me dou melhor muitas vezes com suportes físicos. Mas para outras coisas, por exemplo, eu não tenho como escrever num suporte físico. Não dá para escrever uma tese nos caderninhos, eu tenho que escrever digitando. Então você encontra a forma que mais se adequa a você, mas tendo aquele compromisso de sempre estar ali escrevendo alguma coisa todo dia, ter uma escrita diária. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para a lista de exercícios que eu costumo passar no começo das minhas mentorias, que são exercícios fáceis de escrita que talvez te ajude. Tem exercícios durante 30 dias. A terceira dica que eu dou para ter um hábito de escrita é ter um hábito de leitura. Se você não lê, você não tem como conseguir escrever bem. Você não tem que reproduzir a forma de escrita de outros autores nem nada do gênero. O que você precisa é entender como é que funciona a estrutura narrativa de textos, como é que são empregadas as expressões, enriquecer o seu vocabulário
E a leitura propicia tudo isso. Uma coisa é você tentar escrever sem você ter nenhum referencial. Quanto mais referencial você tem, quanto mais leituras você já desenvolveu, mais repertório você consegue ter na hora da sua escrita. Você consegue entender que estilo de escrita você gosta, qual estilo de escrita você detesta, e a partir daí toda a tua estruturação de raciocínio vai melhorando a longo prazo. Eu acho que não existe um bom escritor, pelo menos eu não consigo pensar assim, que não seja também um bom leitor. Você não precisa ler 50, 100 páginas por dia, mas 10 páginas, 15 páginas. O importante é ter aquele hábito diário reservado para leitura que vai te ajudar a enriquecer todo o teu processo de escrita. A última dica é: saiba o porquê você quer escrever. Qual é a razão que te motiva a escrever? Ah, eu quero escrever mais porque eu quero fazer um livro. Eu quero escrever mais porque eu quero me desenvolver academicamente. Eu quero escrever mais porque eu sinto que eu preciso me expressar melhor na forma de palavras. Todos são motivos válidos, mas todas as nossas ações elas precisam de uma intencionalidade. Com a intencionalidade, nós conseguimos moldar o que nós estamos fazendo. Você escrever por escrever, teu cérebro vai depois de um tempo se perguntar por quê. Então é importante você responder essa pergunta antes. Qualquer motivo é válido, mas o teu cérebro precisa de um motivo. Nós sempre precisamos dar um significado às coisas, porque isso reduz a nossa margem de questionamento e facilita com que nós reconheçamos os processos que estamos desenvolvendo. Se torna muito mais natural para mim fazer um diário se eu penso que eu estou escrevendo para ter um hábito de escrita, aquele diário é uma estratégia para isso, porque eu estou querendo terminar uma tese, ou porque eu sinto que eu quero melhorar a minha comunicação e a qualidade do meu trabalho, ou porque eu sinto que eu estou com a dificuldade de me expressar oralmente e escrever mais fácil, ou porque eu quero escrever um livro. Todas essas alternativas ajudam com que eu tenha uma meta final. Eu sempre gosto de trabalhar com metas que, pelo menos para mim, enquanto pessoa, funcionam muito melhor assim. Quando eu tenho objetivos a longo prazo, eu consigo me estruturar melhor e desenvolver um caminho melhor para eles por ter uma clareza da linha de chegada que eu estou atrás. Então essa acaba ficando como a minha quarta dica. Saiba por que você quer começar a escrever. Isso vai te ajudar a aumentar o seu autoconhecimento, vai te ajudar a ter uma escrita mais intencional e também a, em muitos momentos, refinar suas leituras. Por quê? Pensemos assim, eu quero saber escrever melhor academicamente. Se eu quero saber escrever melhor academicamente, eu sei que no meu hábito de leitor eu não posso incluir só leituras de diversão, eu preciso incluir leituras intencionais para alcançar aquele objetivo. E eu sei que os meus exercícios de escrita também não podem ser de coisas totalmente desvinculadas, porque senão eu nunca vou desenvolver o argumento técnico necessário. Ou pelo contrário, eu quero escrever um livro de suspense. É importante que eu revisite narrativas de autores durante os meus processos de leitura. É importante que meus exercícios de escrita reflitam a criatividade, porque tudo isso, quando eu estruturar minha história, vai me ajudar a ter um resultado melhor, não ficar parado no meio do caminho. Muitas pessoas começam as coisas, mas muita gente não termina. E nós não terminamos muitas das atividades que nós nos propomos por não vermos sentido nelas. Então, a quarta e última dica de tentar dar um sentido para a sua escrita talvez seja a mais importante. Com um sentido bem claro, você consegue atribuir metas e melhorar até a tua autorresponsabilidade para alcançar aquelas metas. Não sei se vai funcionar para todo mundo, mas são as dicas que eu uso e que funcionam para mim e que eu acho que a longo prazo ajudam em todos os tipos de hábito, não só os de escrita, como também os de leitura e de organização pessoal, porque definir metas, ter ferramentas de treino para aquelas metas, te ajuda a ser mais consciente das tuas atitudes diárias e também do tempo perdido. Você não precisa passar 1 hora por dia escrevendo, 2 horas, mas 20, 10, 30 minutos é um tempo que muitas vezes você perderia numa rede social, vendo uma série que você nem gosta tanto. E você vai contribuir muito mais para o seu aperfeiçoamento pessoal do que para qualquer outra coisa. Mas então é isso, essas são as minhas dicas de hoje. Espero que elas sejam úteis para alguém. Se você gostou do vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!